Ontem eu enviei o link para vocês, porque eu estava sem o link dessa aula, mas vou explicar para vocês a matéria que tem no conteúdo daqueles exercícios que eu passei no link ontem. Não sei se vocês já fizeram ou não, se não fizeram não tem problema, hoje é a explicação daquele conteúdo, e a gente vai, e vocês têm até sexta-feira dessa semana para poder entregar, tá bom? Vamos lá. Então, vou passando os slides, qualquer coisa vocês me falam, tá? Então, a gente vai começar a ver nesse primeiro PET, a gente vai falar um pouco sobre as células, tá? Os tipos de célula, qual a classificação delas, quais os tipos de seres vivos que existem, o que um difere do outro, tá? Então, olha, todos os seres vivos são formados por células. A célula, ela é a estrutura básica da vida de todos os seres vivos, sejam eles seres vivos simples, ou então sejam eles seres vivos mais complexos, tá? Como assim seres vivos mais complexos, mais simples? Existem seres que são muito mais organizados do que outros. Por exemplo, nós seres humanos, nós somos seres muito complexos, porque nós temos vários tipos de células, nós temos vários tipos de tecido, nós temos vários órgãos, nós temos sistemas, né? Conforme for passando o tempo, a gente vai estudando o que cada um difere do outro. Mas nós, seres humanos, somos seres muito complexos. Por exemplo, nós temos, em média, um adulto tem 100 trilhões de células. Então, assim, é muita célula, muita célula. Mas antes de falar sobre os tipos e a classificação, eu vou contar para vocês rapidinho como que foi descoberta a célula. Lá em 1660, mais ou menos, há bastante tempo atrás, primeiro, só foi possível a descoberta das células a partir do microscópio. Sem o microscópio, eles não conseguiriam estudar as células porque elas são invisíveis, a gente não consegue enxergar elas a olho nu. A gente não consegue ver, eu posso olhar para o meu braço, para a minha mão, para a minha perna, mas eu não vou conseguir enxergar as minhas células. Mesmo se eu fizer um corte aqui no meu braço, eu não consigo enxergar as minhas células, tá? Boa tarde, Suelen, tudo bem? Iago também tinha entrado depois. Eu não sei se eu falei meu nome, sou a professora Camila, deve estar escrito aí. Sou professora de biologia de vocês. Então, o seguinte, lá em 1660, teve um cara que ele chamava Robert Hooke, e ele fez vocês já viram rolha de vinho? Todo mundo já viu uma rolha de vinho? Aquela rolha que a gente cocha e tira ela da garrafa, vocês já viram? Aquela rolha, ela é feita da casca de uma árvore, que se chama cortiça. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que podem se fazer com a cortiça e qual que é a árvore da onde vem a rolha. Então, cortiça é isso aqui, ó, que dá para fazer painel. Não sei se vocês já viram que a gente consegue colocar uma taxinha, dá para fazer rolha, dá para fazer tapete, dá para fazer. Aí tem bolsa, tem uma série de coisas, capinha de telefone, uma série de utensílios que a gente pode usar, pode fazer da cortiça. O que o Robert Hooke fez? Vocês estão vendo esse moço aqui, ó, que ele tá cortando a casca da cortiça? Ela é uma casca bem grossa. Ela é bem mais grossa do que as outras cascas, né, de árvore que a gente costuma ver. Então, essa cortiça, olha só, quer ver, tem uns pedaços que são mais grossos ainda do que outros. Aqui, olha, nessa imagem, vocês estão conseguindo ver? Então? Sim. Sim? Sim.
Então, o que que eles fazem, né? As indústrias pegam essa casca da árvore, corta ela e faz os objetos, faz rolha do vinho, faz bolsa, faz aqueles painéis, faz uma infinidade de coisas. E o Robert Hooke, lá em 1660, o que que ele fez? Ele cortou também a árvore da cortiça, a casca da cortiça. E pegou só que ele cortou um pedaço muito fino, porque para a gente ver, conseguir ver uma célula no microscópio, a gente tem que fazer um corte muito fino, seja na planta, seja numa folha mesmo da árvore, seja no caule, ou então seja no nosso tecido, seja num corte de algum órgão para fazer um estudo, alguma coisa assim. É um corte muito fino, é mais fino do que um fio de cabelo. É muito difícil. Hoje em dia tem máquinas que fazem esses cortes bem fininhos mesmo, tá? E aí ele foi lá e cortou, pegou como se fosse um bisturi que a gente usa para fazer esses cortes, e ele cortou e colocou lá no microscópio. Claro que o microscópio dele, em 1660, 400 anos atrás, era muito mais, aliás, a tecnologia era muito inferior do que a que a gente tem hoje, né? E, e aí ele cortou, colocou lá. O microscópio, para quem nunca viu, ele precisa ter uma iluminação no corte, naquilo que você está olhando. Então, a gente está olhando no microscópio, e aí lá embaixo eu tenho uma luz. Antigamente não existia, naquela época que ele estava fazendo esses estudos, ele não tinha eletricidade. Então, ele colocou uma vela lá embaixo para fazer esse contraste de luz, esse jogo de luzes, e conseguir enxergar aquele corte que ele tinha feito da cortiça. E aí ele viu que existiam buraquinhos, cavidades naquele corte que ele fez. Quando ele viu, ele chamou aquelas cavidades de cella em latim. Depois eu passo o nome para vocês. E ele viu que essas cavidades poderiam ser consideradas parte do ser vivo, só que como ele tinha feito aquele corte, né, na casca da árvore, ele acabou tirando e ele viu que aquele pedaço de tecido acabou morrendo. Mas ele viu que aquelas cavidades, uma ligada na outra, uma do lado da outra, eram células. Ele falou de célula, mas são células que a gente conhece hoje. E ele viu que dentro daquelas cavidades existiam outras estruturas. A gente vai falar um pouquinho sobre essas estruturas básicas ainda nessa aula. E essas estruturas, ele falou, isso aqui é o que dá vida na planta, isso é o que dá a vida nos animais, nos seres vivos, nos seres humanos. E a partir daí começou uma série de outros estudos sobre a célula para descobrir o que ela, quais eram as estruturas principais, o que ela fazia, se ela se dividia, se não se dividia, e foi só indo embora o estudo das células, tá? Então, falei um pouquinho sobre a descoberta das células, né? Então, a célula é a estrutura básica da vida. Todos os seres vivos, sejam seres microscópicos ou não, são formados por células, tá? Todos os seres vivos são formados por células. Nas células ocorrem as transformações químicas. Por que a gente fala que ela é a estrutura básica da vida? Porque ela é responsável pela manutenção das funções que a gente tem. Então, por exemplo, nós seres humanos, nós temos função de nutrição, a gente tem a função de excreção, de respiração, nós temos funções de reprodução, não sei se eu já falei. A gente tem uma série de outras funções. E quem faz essas funções no nosso corpo, por exemplo, são as nossas células.
Então, a partir desse estudo que o Robert Hooke fez com a cortiça, ele viu o quê? Que todos os seres vivos são formados por células, e todos os seres vivos são essas células que ele tinha descoberto lá na cortiça, no corte da cortiça, ele viu que as células eram responsáveis por essas funções, porque eles começaram a pesquisar e descobrir o corpo humano primeiro. Então, o que a gente faz? A gente come, a gente precisa se alimentar, porque se a gente não se alimentar, a gente não consegue ter energia para nada. A gente precisa se alimentar, nós não somos iguais às plantas que fazem fotossíntese, e isso basta para elas, elas não precisam comer um arroz com feijão lá igual a gente precisa. Elas se alimentam, o alimento delas, entre aspas, é resultado da fotossíntese que elas fazem, tá? Então, as células, elas são as estruturas básicas da nossa vida. Se nós não tivéssemos células, nós não existiríamos, porque nós somos formados por células. O nosso olho é formado por célula, a nossa pele, a nossa boca, o nosso dente, todos os nossos ossos, os nossos órgãos, todos são formados por células, tá? Todos nós, seja uma bactéria ou seja um ser vivo menos complexo que a gente, por exemplo, tá? Então, existem dois tipos de células, ou então de seres vivos. Os seres vivos unicelulares e os seres vivos pluricelulares. Quem são eles? Os seres vivos unicelulares, ele inteiro é formado por uma única célula. E os seres vivos pluricelulares são formados por muitas células, como nós. Acabei de falar para vocês, nós seres humanos, um adulto, tem na média de 100 trilhões de células. Então, assim, é muito diferente ter 100 trilhões de células e de um ser vivo que tem apenas uma célula. O corpo dele inteiro é uma célula só, tá? Então, ou seja, qual vocês acham que é um ser vivo mais simples e qual é o ser vivo mais complexo? Um ser vivo unicelular ou um ser vivo pluricelular? O que vocês acham? O que vocês acham? Quem que é mais simples? Um ser vivo unicelular ou pluricelular? Mais simples é unicelular, porque é formado por uma única célula, mas como o ser humano é formado por mais células, ele é mais complexo. Exatamente. Um ser vivo pluricelular é muito mais complexo do que um unicelular, né? A gente vai ver nos próximos slides aí que, além de ser um ser vivo muito mais simples, um ser vivo unicelular é muito mais simples, a gente vai ver que existem seres vivos que não tem nem organização dentro dele. Vou explicar direitinho daqui a pouco para vocês nos próximos slides. Então, aqui no ser vivo unicelular, quem são os seres vivos unicelulares? Vocês sabem? Eu não sei se está certo, não. Vírus e bactérias, não é? Bactérias, vírus. Os vírus, eles são... uma parte ali, mas eles também são celulares. Bactérias, alguns fungos também são unicelulares, e alguns protozoários também são, tá? Nos 5 reinos lá, não sei se vocês lembram, vocês devem ter visto isso no 7º ano, se eu não me engano. Então, tem lá o reino dos animais, o reino das plantas, o reino dos protozoários, que são aqueles que causam doenças no ser vivo, né, no ser humano. Por exemplo, a malária, a doença de Chagas, são os protozoários que causam. O reino dos fungos e o reino das bactérias, tá? Então, aqui, ó, a gente tem uma imagem de bactérias, né, que vivem em colônia, elas vivem juntas na grande maioria das vezes, raramente uma bactéria vive sozinha. E aqui a gente tem um tanto de ser vivo que são pluricelulares, né, esquilo, lobo-guará, cachorro, gato, leão, papagaio, planta, todos eles, nós, seres humanos, que estamos no reino dos animais, e o reino das plantas são organismos pluricelulares. Os fungos também são pluricelulares, alguns fungos,
Qual que é a diferença de fungos unicelulares e fungos pluricelulares? Aquele bolor, quando uma comida estraga, é um bolor que é um fungo unicelular. Eles também vivem em colônia. E os fungos, por exemplo, champignon, shiitake, shimeji, tem um que chama orelha de pau. Esses fungos que nós conseguimos enxergá-los são fungos pluricelulares, tá? Então, qual que é a classificação de organização aqui que eu estava falando agora mesmo para vocês? Que são os mais organizados e os menos organizados. Como assim? Os seres procariontes, eles têm um material genético disperso no citoplasma. Como assim? Ele fica meio que jogado lá no citoplasma. Então, quando esse citoplasma fica jogado, fica lá, o material genético fica jogado no citoplasma, ele não tem organização. Ele não é organizado, é um material genético. Todos os seres vivos têm material genético, que é o DNA, pode ser DNA ou pode ser RNA, nós vamos estudar isso mais para frente também. E ele fica lá, jogadinho naquele citoplasma. E os seres eucariontes, eles são seres que o material genético tá bem organizadinho lá no núcleo, tá dentro do núcleo, delimitado por uma membraninha lá, que chama carioteca. Essa membrana carioteca, ela delimita o DNA bem certinho. Olha a diferença de... Deixa eu ver se tem aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo. Procariontes, bactérias e árqueas, é um tipo de bactéria também. E os eucariontes. Os animais são eucariontes, tem o núcleo delimitado, bonitinho lá. Os fungos, os protozoários, ou também chamados de protistas, e as plantas. Olhem a diferença aqui, ó. Tem essa linha... Opa! Tem essa linha que divide uma célula da outra. Então, do lado esquerdo aqui que vocês estão vendo, tem uma célula eucarionte. Olhem como ela tem muito mais estruturas, muito mais. Essas estruturas a gente chama de organela, como se fossem órgãozinhos dentro das células que fazem as funções. Nós, por exemplo, a gente tem o nosso pulmão, que auxilia, que é responsável pela respiração, a gente tem o coração, a gente tem o estômago, o intestino, a gente tem o fígado, tem o pâncreas, nós temos vários órgãos, cada um com a sua função dentro do nosso corpo. Em cada célula tem várias organelas que são responsáveis pelas funções de nutrição, de reprodução, de excreção, de respiração dentro das células, tá? Então, por isso que as células eucariontes, elas são mais complexas, elas são mais organizadas do que os outros seres vivos, que são os procariontes, tá? Então, olhem nesse desenho aqui, a gente tem o lisossomo, citoplasma, a gente vai ver cada uma dessas organelas nas próximas aulas, tá? O citoplasma é como se fosse um líquido que ele preenche toda a célula, esse amarelinho aqui. Aí tem a mitocôndria, super importante, responsável pela respiração celular. A membrana plasmática é o que envolve a célula, isso da eucarionte, tá? O retículo endoplasmático, aí tem o retículo endoplasmático liso, temos o retículo endoplasmático rugoso, que não está escrito aqui, o complexo de Golgi, os ribossomos e o núcleo. Aí dentro do núcleo tem lá o material genético bem certinho, delimitado por uma membrana. Isso numa célula eucarionte. Quem são os eucariontes? Animais, plantas, fungos e protozoários, tá? Basicamente, todos os seres vivos dos 5 reinos. Ó, dos 5 reinos, 4 são seres eucariontes. Tem a célula organizada, tem a célula delimitada, tem o material genético dele, o DNA dele, delimitadinho, bonitinho no lugarzinho dele lá. E agora eu quero que vocês olhem aqui no lado direito, que tem a cápsula, que é uma membrana maior que envolve a bactéria. Vamos falar que aqui é uma bactéria, tá? Aí tem a membrana, a parede celular, que é esse verdinho,
a membrana plasmática, que também tem na célula eucarionte, os ribossomos, que nós também temos, né? As células eucariontes também têm. E o material genético dele aqui, ó, o DNA dele todo jogado lá no citoplasma. É como se eu tivesse jogado de qualquer jeito, aí aquele DNA dentro da célula da bactéria, dentro dela, né? Que ela é uma célula só. Então, a diferença dos dois tipos de células é que a célula procarionte, ela é muito mais simples. Olha só quais as organelas que ela tem. Basicamente, ribossomos e DNA. Quantas outras organelas, né, estruturas que as células eucariontes têm? Muito mais do que as células procariontes, tá? Agora a gente vai ver as estruturas básicas da célula, de todas as células, seja unicelular, seja pluricelular, seja eucarionte, seja procarionte. São 3. O núcleo, o citoplasma e a membrana plasmática. Ou também, às vezes, vocês podem ver membrana celular, mas geralmente a gente fala membrana plasmática. Gente, estou falando muito rápido, tá dando para entender? Vocês querem que volta? Tá tudo bem? Vocês querem qualquer coisa? É membrana plasmática ou endoplasmática? Membrana plasmática. A membrana que envolve a célula é a membrana plasmática. Tá? Deixa eu ver se eu escrevi certo aqui. Então, a membrana plasmática... Aí, o que é a membrana plasmática, então? A membrana plasmática, ela envolve a célula. Ela é como se fosse... Ela envolve. Ela é um envoltório, a gente fala, porque ela está em volta das células. O citoplasma... Antes de falar do citoplasma, a membrana plasmática, ela tem uma importante função em todas as células, que é ela que permite o que vai entrar e o que vai sair da célula. Como assim? Todos os seres vivos precisam de quê? Eu vou fechar essa janela aqui, peraí. Vou pedir. Melhorou. O que eu perguntei? Vocês? O que todos os seres vivos precisam? Ninguém vive sem. Oxigênio. Nem todos. Tem alguns tipos de bactéria que não precisam de oxigênio para sobreviver. Elas têm um outro tipo de respiração. Ó, água. Todos os seres vivos precisam de água, sejam seres eucariontes, sejam procariontes, unicelular, pluricelular, tanto faz. Todos precisam de água. A membrana plasmática, ela que controla o que vai entrar na célula, o que não vai entrar. Por exemplo, a célula precisa de água, certo? Ela vai falar, não, a água pode entrar, você entra. Agora, se fosse um vírus, a membrana plasmática, ela é a primeira proteção da célula. Ela vai tentar barrar fazer uma barreira mesmo naquele vírus e não vai deixar ele entrar, tá? Então, a membrana plasmática, ela é o que envolve a célula, ela controla a entrada e saída das substâncias e ela mantém esse meio interno ali ok para o funcionamento dela, tá? Ela, então, a gente fala que ela tem uma permeabilidade seletiva, porque ela vai selecionar o que vai entrar e o que vai sair, tá? Então, a gente tem também o núcleo celular, que contém as informações de manifestação hereditária, né? Ou seja, o DNA, o núcleo tem nele o DNA, e esse DNA, ele
ele vai passar as características hereditárias que a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa mãe, de todas as nossas gerações, e ele é responsável por guardar aquele DNA bonitinho ali, tá? Aqui os seres vivos apresentam um material genético formado por ácidos nucleicos, que é o DNA, ou então o RNA, que também é um outro tipo de material genético. E, por último, nas estruturas básicas da célula, a gente tem o citoplasma, que ele é constituído de um líquido viscoso que preenche a célula no qual estão imersas as organelas, que são componentes que realizam as funções específicas na célula, como eu estava falando para vocês. Aqui, esses amarelinhos aqui, ó, essa cor amarela, beijinha, é o citoplasma, porque o citoplasma é onde vão ficar as organelas, é onde ele vai ficar guardado, tá? É como se fosse, se a gente fosse fazer um parâmetro, a gente poderia falar o seguinte, se eu fosse fritar um ovo, aí eu abro o ovo lá na frigideira, aquela bordinha que fica um pouquinho mais queimadinha, a gente poderia falar que é a membrana plasmática. A parte que fica branca, a parte que é a clara do ovo, quando a gente frita, a gente poderia falar que é o citoplasma. E a gema, que está lá no meio, a gente poderia falar que é o núcleo. Até porque o ovo, ele é uma célula. Não deixa de ser uma célula. Casca, a clara e a gema. Porque a partir dali que vai nascer um pintinho, ou então uma outra ave, no caso, né, dos ovos. Então, ovos de aves que eu tô falando, tá? Porque existem outros animais que também botam ovos. Então, essas são as 3 estruturas básicas da célula, que todas as células têm. Tem núcleo, tem membrana, tem citoplasma, tá? Aqui, olha, núcleo, citoplasma e membrana plasmática, que é aquela que envolve a célula, tá? Se a gente fosse parar para pensar no nosso corpo, o que a gente poderia fazer um outro parâmetro com membrana plasmática? A nossa pele que determina o que vai entrar, o que não vai entrar no nosso corpo, por exemplo. Se entrar um caco de vidro aqui, a minha pele vai acabar sendo cortada, eu vou machucar e vai entrar. Mas a minha pele vai tentar não deixar aquele caco de vidro entrar, como uma forma de proteção, tá? E aí aqui, nas células eucariontes, dentro das células eucariontes... Oi? Aquela parte vermelha é o quê? Qual? Aqui é o núcleo. Ó, essa aqui, redondinha? Sim. É o núcleo com o DNA lá dentro, com o material genético. Igual nessa imagem aqui, olha, tá vendo? Que tem o roxinho mais claro e o roxinho mais escuro. É o núcleo todo, na verdade. Vai ter uma outra imagem mais ali na frente, ó. Tá vendo aqui? Olha na imagem do lado, na imagem do animal aqui, ó. Na célula animal. Esse roxo aqui, bem no centro, ele é o núcleo, tá? Ele tem, na verdade, são várias outras estruturas, mas ele fica bem no centro da célula com o material genético, tá? E claro que aqui é só um desenho, tá, gente? É só uma representação. Dentro das células eucariontes, a gente tem 2 outros tipos de células, que são as células vegetais e as células animais. A célula vegetal, ela tem a parede celular, que é formada de celulose, mas a gente viu aqui que as bactérias também têm a parede celular, que é esse verdinho aqui, essa linha verde aqui. E essa, além da parede celular, que diferencia a célula animal da célula vegetal, porque nós somos animais, né? Nós estamos no reino dos animais. Nós não temos parede celular, não temos. E as células vegetais, ela tem uma outra estrutura que é responsável pela fotossíntese, que é o cloroplasto,
vai aparecer na outra imagem ali, eu vou mostrar para vocês. Então, esse cloroplasto, ele vai fazer o quê? Ele vai ser responsável por captar a luz solar, a energia solar, e vai transformar aquilo em energia para a planta, tá? Então, a diferença de célula vegetal para célula animal, basicamente, é algumas estruturas. Muitas das outras organelas que nós, como células animais, temos, as células vegetais também têm. Tem muitas organelas que são incomuns, mas tem umas que diferenciam. Por exemplo, o cloroplasto, que nós não temos, porque a gente não faz fotossíntese. Se a gente tivesse cloroplasto dentro das nossas células, aí sim pode ser que a gente fizesse fotossíntese, mas como nós não temos, tá? Então, a célula vegetal, ela tem a parede celular, que é formada de celulose, e ela tem o cloroplasto. Não está escrito aqui, mas ela tem o cloroplasto também. Células animais, ela é presente, né, nos tecidos animais, se difere da célula vegetal pela presença das organelas conhecidas como lisossomos. Nós, seres humanos, temos os lisossomos que as plantas não têm. Mas uma outra curiosidade que dá para a gente diferenciar, de bater o olho num desenho, numa imagem, dá para diferenciar qual é uma célula vegetal e qual é uma célula animal. Vou passar a imagem para vocês, ó. Aqui é uma célula animal e aqui é uma célula vegetal. Mas faz de conta que não está escrito isso daqui, vocês não sabem qual que é qual. Vocês conseguiriam falar, essa é vegetal, essa é animal? Vocês saberiam dizer qual é a diferença entre elas? Olhem na imagem, repara as estruturas e vejam. Ou então, dá uma olhada geral. O que elas são de diferentes? Bater no olho, o que elas são de diferentes? Elas são diferentes no formato. Qual a diferença do formato delas? A célula animal, ela é mais arredondada. Ela não é redonda, redondinha, não, tá? Mas ela é arredondada. E a célula vegetal é como? Ela é mais para quadrada, né? Ela tem umas pontinhas. Poderia ser até quadrada. Quadrada não, mais retangular, assim. Mas se vocês vissem, acho que tem até um exercício desse lá no link que eu enviei para vocês. Se vocês baterem um olho em duas imagens, qual célula é essa, qual que é a outra? Vocês definiriam como? Pelo formato delas. A célula animal, ela é mais arredondada, e a célula vegetal, ela é mais quadradinha, mais cheia de formas, tá? Agora, olhando aqui, todas essas estruturas aqui do meio, elas são comuns tanto para a célula animal quanto para a célula vegetal. Então, tem aqui, ó, núcleo, que é o roxinho. Quem que perguntou do núcleo mesmo, aquela hora? Não sei, Suelen, foi você? Não, fui eu não. Foi Kézia. Então, o núcleo aqui, ó, tá dando para ver, assim, ó, esse roxinho, essa estrutura roxa, e o nucleolo é a membrana que envolve o DNA mesmo, aí o DNA fica lá dentro do núcleo. Então, a célula animal tem núcleo, a célula vegetal tem também, aqui a estrutura, ó, o nucleolo também, mesma estrutura. Aí tem retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, lisossomos, citoesqueleto, mitocôndria. Mitocôndria são estruturas importantíssimas nas células, porque elas que fazem a respiração celular, tá? Nós vamos ver esse processo mais para frente também. Citoplasma, todas as células têm citoplasma, né? Como se fosse uma gelatininha. Os ribossomos, complexo de Golgi e membrana plasmática, que é o que envolve a célula, tá? Só que a célula vegetal, ela tem a membrana plasmática, mas ela também tem a parede celular que envolve a membrana plasmática, tá? Então, aqui são estruturas que só a célula vegetal tem, e aqui são estruturas que só a célula animal tem, que são os centríolos e os vacúolos.
E tá escrito em espanhol aqui, mas a gente vai ver mais para frente, tá? Aqui tem o grande vacúolo, né, que a gente não tem, na verdade, a parede celular que envolve a membrana plasmática e o cloroplasto que eu falei para vocês que ele faz, ele participa, né, no processo de fotossíntese, tá? Deixa eu ver, acho que acabou. Então, essa, cadê vocês aqui? Essa, gente, vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Então, travou tudo aqui para mim. Aí, agora voltou. Então, essa foi uma aula de introdução, né, ao conteúdo. Semana que vem é uma outra parte da matéria. A gente vai começar a ver a divisão celular, mitose, meiose. Então, a partir daqui, vocês conseguem fazer aqueles exercícios. Quem já respondeu no link lá, vou até colocar o link aqui no chat de novo para vocês. Quem colocou, peraí. Quem já respondeu, se quiser responder novamente, não tem problema. Vocês têm até sexta-feira para responder, tá? Chega. Esse aqui é o link com as atividades da semana baseadas nessa aula que a gente teve agora, tá? Eu vou mandar para vocês depois, como tá gravando, eu vou subir esse link lá no YouTube. E para vocês reverem quando vocês quiserem, eu vou colocando semana por semana, que daí vai ficando mais fácil. Se vocês quiserem, volto na hora que acabar, por exemplo, o PET, esse primeiro PET, aí vocês podem rever essa aula, vocês podem me chamar, podem me perguntar, se alguém tiver com dúvida em alguma coisa, tiver com dificuldade, até mesmo para o aplicativo, eu sei que está dando alguns problemas aí ainda, mas vocês podem me chamar que eu estou à disposição para vocês, tá? Tem como mandar os slides da aula de hoje, por favor, no grupo? Tem. Vou mandar lá, pode deixar. Ô, dona, eu não consegui fazer nenhuma das provas diagnósticas ainda não, viu? Diagnóstico ainda não? Você conseguiu baixar o aplicativo? Não, baixei o aplicativo lá, pus o e-mail tudo certinho lá, pus a senha. Aí eu troquei a senha e falaram que era pra voltar a senha, e eu voltei a senha. Só que eu fiz a matrícula entre aqueles dias lá, que eles falaram que aparecia ontem as provas, mas até agora nada. Ah, então espera mais até amanhã, talvez apareça ainda. É porque só quem foi entrando no sistema depois foi atrasando isso. Às vezes é por isso mesmo, tá? Não preocupa não, que eu acho que vai aparecer. Mas se de tudo você não conseguir, a gente tem um arquivo com as provas diagnósticas, tá? Aí qualquer coisa eu te mando, você me chama, eu mando para você responder. Mas é obrigatório, dona? A avaliação diagnóstica só que ela tem um prazo maior para. Eu não tô com a data aqui agora, mas ela tem um prazinho um pouco maior para você responder, não preocupa não, tá? Tá, obrigada. De nada. Pessoal, o que vocês acharam? Vocês acharam difícil? Vocês ficaram com dúvida? Me falem o que vocês acharam. Não acharam nada? Essa parte de célula é mais complicadinha, assim, da gente estudar, porque a gente não vê, né, a célula, a gente vê só por imagem ou pelo microscópio mesmo. Mas eu vou trazer umas atividades mais, assim, para não ficar só nisso, pra vocês conseguirem enxergar uns vídeos. Aí eu vou mandando lá no grupo para vocês, tá? Tá bom, pessoal? Eu vou parar a gravação aqui.